Meus amados, a paz do Senhor. Segundo Reis, capítulo de número 20, gente, a partir do primeiro versículo. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa. Em outra tradução, põe em ordem, é isso? A tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, um coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Eu vou repetir essa frase aqui, irmãos, que isso aqui falou tanto comigo. Essa frase aqui parece uma coisa insignificante no texto, mas isso é importante demais. A Bíblia diz assim: diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Muito obrigado. Podeis assentar. Meus irmãos, o texto de 2 Reis, capítulo 20, ele está retratando aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor. A cura de Ezequias, rei de Judá. No tempo dessa narrativa aqui, o reino estava dividido. Somente 3 reis em Israel reinaram com o reino unido: Saul, Davi e Salomão. Com a partida de Salomão, seu filho assumiu o governo e houve uma divisão no reino de Israel. O reino do norte, Israel, sede Samaria, e o reino do sul, Judá. Houve aproximadamente, se eu não estou enganado, salve guarda, me corrijam, 19 reis sentaram no trono de Israel, e 19 reis e uma rainha sentaram no trono de Judá, me parece, se eu não estou enganado. E Ezequias é um desses reis. Ezequias começou a reinar com aproximadamente 25 anos de idade, um rapaz ainda bem novo, 25 anos. Quem reinou antes de Ezequias foi seu pai. Infelizmente, irmãos, o pai de Ezequias não fez um bom governo. O pai de Ezequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. O nome dele era Acás. Acás, ele acabou com o culto ao Senhor, introduziu a idolatria no meio do povo. Ele teve a capacidade, irmãos, de, numa visita a Damasco, se empolgar com o altar que ele viu. Ele achou bonito o altar, achou interessante, e ele fez uma planta do modelo do altar, levou para o sacerdote, e o sacerdote, irmãos, caiu na lábia de Acás e mandou fazer um altar idêntico ao altar de Damasco e colocar no lugar da adoração e tirar o altar do Senhor que era utilizado para adoração. Acás, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diz a Bíblia que Acás foi um rei tão ruim, tão difícil, que com a morte de Acás,
ele não foi sepultado no sepulcro dos reis de Israel. Perdeu o seu lugar de sepultamento entre os reis de Israel. Quando Ezequias assume o governo, com 25 anos de idade em Judá, ele pegou o reino praticamente falido. O reino estava mal. Só que Ezequias tomou algumas posições que começou a desenvolver o reinado de Judá e começou a crescer novamente, a prosperar novamente na presença de Deus. Uma das coisas que Ezequias priorizou no início do seu reinado foi envolver a presença de Deus no seu governo. Irmãos, aonde você envolve a presença de Deus, não tem como dar errado, gente. Eu vou repetir para os irmãos: aonde a gente envolve a presença de Deus, não tem como dar errado, a coisa dá certo. Ezequias, irmãos, fez uma reforma no templo, achou o livro da lei, chamou os sacerdotes, instituiu o culto ao Senhor novamente, limpou o altar, tirou a idolatria, tirou toda aquela imagem de idolatria do meio do templo, restaurou novamente, e Deus abençoou Ezequias, não só no lado espiritual. Judá teve um tempo de prosperidade com as mãos de Ezequias no governo, porque Ezequias envolveu a presença de Deus na sua liderança. Gente, todo ministério, todo homem, toda mulher na casa de Deus, na vida pessoal, familiar, se você quer que a coisa dê certo, procure envolver Deus no meio da sua liderança. Envolva a presença de Deus no meio do seu ministério. Envolva a presença de Deus no seu pastoreio. Envolva a presença de Deus na liderança familiar. Coloque Deus no centro da sua vida. Envolva Deus no seu casamento. Coloque Deus no centro dos seus projetos. Coloque Deus no norte dos seus planos, porque aonde a presença de Deus ela está envolvida, Deus coloca o trem nos trilhos, Deus coloca no lugar o que está fora do lugar, Deus abre portas que você nunca imaginou que um dia poderiam ser abertas na tua vida. Tudo isso, irmãos, é porque a presença de Deus envolvida na situação faz toda a diferença. Ezequias envolveu, passou um aperto no seu reinado muito grande. Que aperto, pastor? A invasão, irmãos, de Jerusalém por Senaqueribe, um reino forte, um exército poderoso. Quando Ezequias ficou encurralado por causa de Senaqueribe, a coisa séria para o lado de Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias se vestiu de saco de cinza, entrou no templo, foi orar ao Senhor. Companheiro dele, um grande obreiro da casa de Deus, Isaías, filho de Amós, chega. Deus dá livramento a Jerusalém, mata o exército assírio, Deus livra Jerusalém da destruição. Ezequias sai vitorioso daquela situação toda. Por que Ezequias saiu vitorioso, pastor? Porque a presença de Deus estava envolvida no reinado de Ezequias. Irmão, eu não vou prometer para vocês que envolvendo a presença de Deus na sua vida, você não vai passar aperto, gente, é mentira. Se eu pregar para você que quem envolve a presença de Deus nunca vai ficar doente, nunca vai ter crise, nunca vai passar dificuldade, é mentira minha que eu vou falar nesse altar, mas uma verdade absoluta eu vou ministrar para vocês. O aperto vem, mas se a presença de Deus está no meio, Deus vai dar vitória. A dificuldade chega, mas se tem a presença de Deus, as coisas se ajeitam. Aleluia. A doença pode até, aleluia, chegar no seu lar, na sua vida, mas se tem a presença
presença de Deus. Ele é o médico dos médicos na tua casa, na tua vida e na tua família. Quantos aqui podem levantar a mão nesta noite e adorar a Deus, porque tem luta, tem dificuldade, tem aperto, sente dor, tem preocupação, ansiedade, mas a presença de Deus tem sido a sua salvaguarda, a presença de Deus tem sido a tua ajuda, a presença de Deus tem sido o teu sustento. Só quem tem a presença de Deus na sua vida e acredita a Ele o fato de você estar vivo, estar respirando, estar de pé, ministério dando certo, terminando o ano em saldo positivo, eu tenho certeza, só por causa da presença de Deus. Envolva a presença de Deus, que dá certo, rapaz. Aleluia. Ezequias foi muito abençoado. Se eu tenho que falar com os irmãos que Ezequias foi abençoado, esse é o homem, irmão, foi abençoado. Diz a Bíblia que Ezequias agora é acometido de uma doença, de uma enfermidade mortal. Eu não sei o nome da enfermidade que atingiu o rei Ezequias. Há quem prega, que é muito entendido de Bíblia, que diz que Ezequias tinha um câncer agressivo. Alguém diz que Ezequias tinha uma chaga mortal. Só sei que essa doença, o prognóstico era terrível. Ezequias, irmão, deitado em cima de uma cama, morrendo aos poucos. De repente aparece um obreiro para visitar Ezequias. Pensa no obreiro cheio do Espírito Santo, gente. Pensa no obreiro de credibilidade. Pensa num profeta que, aleluia, tinha unção para dizer a palavra mágica: assim diz o Senhor. É o profeta que foi visitar o rei Ezequias. Isaías, filho de Amós, fez parte do reinado de Ezequias, está lá visitando o rei Ezequias, cheio da graça de Deus. Irmão, aonde tem profeta de Deus, Deus ainda fala, gente. E esse Isaías era um profeta de alta credibilidade espiritual. Ele chega na casa do rei Ezequias para fazer uma visita, e diz a Ezequias: meu filho, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerá e não viverá. A palavra foi direta. Tem muita gente que entrega profecia para nós hoje, irmão, a gente diz assim: fiz na cabeça. Não, irmão, vamos julgar primeiro, porque a profecia pode ser julgada, não pode ser julgada é o profeta. Profecia cabe julgamento. Mas no caso aqui de 2 Reis capítulo 20, Ezequias nem ousou julgar a profecia. Ele não disse assim: talvez não seja verdade, talvez não seja de Deus, mas porque quem visitou o rei Ezequias era um profeta do Senhor. A igreja nos dias atuais não está carente de teólogos, mas não, irmão, tem teólogo para dar de pau, perdoe a palavra. Tem teólogo sobrando para tudo enquanto é lado. Teólogo tem tanto na igreja que está tendo até debates, aleluia, que não é desnecessário nas redes sociais, de tanto teólogo. Nós não estamos precisando mais de coaches na igreja, porque tem levantado demais. Pregação de autoajuda tem aos montes, irmão. O que a igreja precisa é de profetas no seu altar. O que a igreja está precisando é de profeta de credibilidade, que ainda tem autoridade para dizer: assim diz o Senhor, e o Senhor cumpre a palavra. Isaías não era teólogo, Isaías não era coach, Isaías era profeta, cheio da unção, da graça e da autoridade de Deus. O que faz a mensagem se tornar realidade na nossa vida é quando ela é proferida pela boca de um profeta que tem chamada do Senhor. E eu tenho uma notícia para te entregar: tem teólogo demais, tem coach demais, mensagem de autoajuda demais, mas pela graça de Deus, pastor Fábio, Deus ainda tem profeta na igreja do século 21. Deus ainda tem profeta que usa com autoridade nas tuas mãos. Ainda tem profetas no altar. Isaías foi fazer uma visita ao rei Ezequias. Eu vou repetir uma palavra que eu falei quando eu preguei essa mensagem em outros lugares. Existem visitas que vão na nossa casa aleatoriamente. Existe pessoa que vai te visitar por curiosidade. Existe gente que vai te visitar para ver o que está acontecendo na tua casa, mas tem gente que vai te visitar porque Deus manda na tua casa. Tem gente que vai te visitar para ver o que está acontecendo e jogar no ventilador. Tem gente que vai te visitar por curiosidade.
Tem gente que vai te visitar, irmão, simplesmente aleatoriamente, mas tem gente que a visita dele não é aleatória. Tem gente que a visita dele, irmãos, é Deus mandando aquela pessoa na tua casa. E eu vou dizer uma palavra para os irmãos: visita que vai aleatoriamente é uma coisa, visita que Deus manda, quando Ele pisa dentro da tua sala, o ambiente muda, irmãos. Visita que Deus manda na tua casa, quando Ele é recebido no teu lar, o ambiente muda, a coisa é diferente, a coisa, irmãos, começa a ter mudança. E eu tenho uma notícia para te entregar: Deus vai mandar uma visita especial na tua casa, delegada por Deus, com uma palavra ungida para você que está precisando de ouvir a voz de Deus. Deus ainda tem profetas. Isaías chegou e bateu a sentença: põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque tu morrerá e não viverá. Ezequias agora está debaixo de uma sentença de Deus, debaixo de uma sentença, irmãos, que o martelo foi batido. Mas eu tenho uma notícia para te entregar: Ezequias era crente. Eu vou repetir, irmãos: Ezequias era crente, e crente sabe qual é a arma que se é usada para revogar sentenças. Olha para mim aqui, eu não sei o que colocaram no laudo do exame, eu não sei qual foi a notícia que o médico te passou, eu não sei o que o teu advogado disse acerca do processo, eu não sei a decisão que a tua esposa tomou, eu não sei o que o teu marido está pensando em fazer, mas eu tenho uma notícia para te entregar: no mesmo jeito de Ezequias, eu vou te aconselhar. Tem uma arma que Deus te deu, que é capaz de revogar qualquer sentença declarada sobre a tua vida. Irmãos, oração revoga sentença. Pode falar que o médico desenganou, pode falar que está na UTI, pode falar que está em coma, pode falar que não tem jeito, pode dizer que é fim de carreira, mas a palavra de Deus ainda me orienta que a oração tem poder de revogar sentença. Sabe o que é que a Bíblia diz? A oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Quem aqui já teve sentença da sua vida revogada por causa do poder da oração? Quem aqui já experimentou Deus revogar uma sentença na tua família debaixo do poder da oração? Quem acredita que a oração ainda revoga a sentença, levante essa mão de profeta para cima para adorar. Tem jeito sim, oração revoga a sentença declarada. Orebai Achandarácia. Isaías, Samuel entregou a palavra e saiu. Mas eu tenho uma notícia boa, Samuel. Isaías saiu do quarto, Deus ficou no quarto. Irmãos, eu vou repetir para vocês que isso aqui mexeu demais comigo. Isaías foi embora, Deus resolveu ficar. Isaías já estava lá no pátio do palácio, mas Deus continuou dentro do quarto de Ezequias. Oh, meu irmão, pode ir quem quiser ir embora, se Deus ficar, ainda tem jeito. Pode pular quem quiser do barco, se Deus ficar, ainda tem jeito. Fulano de tal me abandonou, pastor, no meio da batalha. Cicrano nem fez uma visita para mim. Fulano de tal não foi me ver na hora do meu aperto. Cicrano me abandonou na hora que eu precisava. Isaías foi embora, Fábio, mas Deus ficou no quarto. Eu tenho uma notícia para te entregar, meu irmão. Esse ano alguém te abandonou. Esse ano alguém que era teu amigo acabou com a amizade, te bloqueou no Facebook, não quis mais saber de você. Mas eu tenho uma notícia para te entregar: Deus ainda ficou. E se Deus ficou, não tem problema quem abandonou. O negócio é Deus ficar. Quem ainda pode levantar a mão e dizer: pastor, algumas pessoas se foram da minha vida, mas Deus ainda ficou. Quem ainda tem Deus na sua vida, gente? Deus ainda ficou, rapaz. O Irabai Achandarácia, Deus ficou. Diz a Bíblia que Ezequias ouviu aquela palavra, ele virou para o canto da parede sem poder levantar para dobrar o joelho, e ele começou a orar. Uma coisa que eu quero que você entenda: Ezequias tinha um currículo que ele podia ler com tranquilidade diante de Deus. Ezequias tinha currículo, irmão. Ele começou a oração assim: Senhor, ser servido de te lembrares. Sabe o que Ezequias está dizendo? Eu sei que tu não esqueceu do que eu fiz. Pegue na mão de quem está do seu lado, por gentileza, e diga para essa pessoa: irmão, Deus nunca esqueceu do que você já fez.
Deus não se esquece do que tu fez. Você se esqueceu daquele dia que tu solou o hino, está registrado diante de Deus. Você se esqueceu daquela visita que tu fez àquele irmão, mas Deus não se esqueceu. Você pode ter se esquecido daquele culto de oração que você participou, Deus não se esqueceu. Você pode ter esquecido daquele dia que você resolveu pregar, Deus não se esqueceu. Alguém pode esquecer do que você faz, alguém pode esquecer da ajuda que você deu, alguém pode esquecer da oferta que você ministrou, alguém pode esquecer do hino que você cantou, mas Deus não se esquece do que você fez. Está tudo registrado na presença de Deus. Ser servido de te lembrares de mim. Orabaia Xandarácia. Ninguém apaga no céu o que Deus registrou a teu respeito. Ninguém apaga no céu o que Deus registrou a teu respeito. Ezequias chorou no canto da parede e disse: Senhor, eu andei em verdade, eu tive um coração sincero, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Irmão, pensa numa sentença mudada. Isaías está lá fora, já estava indo embora, lá no pátio. Deus chega para Isaías e diz: vamos visitar o rapaz de novo? Acabei de fazer a visita, Senhor. Volta lá, vamos visitar ele outra vez. Volta lá no quarto. Vem o profeta Isaías de novo, irmão. Sabe por que o profeta voltou? Porque Deus não foi embora. Enquanto Deus não terminar de tratar com você, o assunto não acabou ainda. Aleluia. Para muita gente no palácio, Ezequias estava desenganado. Não tem mais jeito, acabou, fim da linha, não vai mais sair dessa. Mas Deus não acabou o tratar ainda com a tua vida. Deus ainda está tratando com teu filho, ainda não terminou, irmão. Deus ainda está tratando com aquele rapaz, Deus ainda está tratando com aquela menina, Deus ainda não acabou de tratar com ela. Alguém está querendo colocar um ponto final, Deus ainda não bateu o martelo de tudo, pastor, mas ele disse, mas ele não saiu do quarto, gente, ele ainda continua. Meu Deus, você sabia que Deus nunca vai deixar você numa furada dessa sozinho, irmão? Fala comigo, olha dentro dos meus olhos. Qual foi o dia que Deus deixou você sozinho no meio de uma furada? Que dia que Deus largou você sozinho no meio de uma batalha? Qual foi a guerra da tua vida que Deus foi embora com um profeta e largou você sozinho em cima daquela cama? O profeta saiu, Deus não ficou no quarto. Ezequias está em cima da cama, Isaías fez o que ele podia fazer, porque a gente é limitado, irmão. Isaías não podia fazer mais nada, só entregou a profecia, mas Deus podia fazer mais alguma coisa, e ainda estava no quarto. O Deus que ainda pode fazer alguma coisa, não deixou você sozinho no meio da batalha. Eu me lembro do testemunho de uma senhora. Eu não sei se o Fábio já teve essa experiência. Carangola, eu já tive irmãs assim, hoje está raro. Aquelas irmãs que entram na porta da igreja, Fábio, já gritando, antes do culto começar. Eu tinha uma irmã lá que ela faleceu, ela até minha tia. Ela chegava na porta da igreja e dizia: ô Jesus, cheguei, Senhor, estou no culto aqui, Pai. Só sentava na mesma cadeira, no mesmo lugar, chega cedo, já chegava adorando a Deus. Glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor. Ainda bem que ela chegava antes do culto, irmão. Se chegava na hora do culto, trapava o culto todinho, porque ela só chegava desse jeito. E eu lembro do meu testemunho de uma irmã, que ela chegava todo dia na porta da igreja, exatamente 20 para as 7. E a palavra que ela dizia: Jesus, 20 para as 7, cheguei para te adorar. Aí eu de novo aqui, Pai, todo dia. E essa dita irmã caiu numa enfermidade, irmão. Precisou ser hospitalizada. No primeiro domingo do hospital, internada, deitada numa cama, ela olhou para aquele relógio na parede, 20 para as 7, chorou e disse: Jesus, hoje eu não posso ir lá para te adorar. E quando ela estava se derramando em lágrimas, ela sentiu uma mão sobre o seu ombro, naquele quarto de hospital quase escuro.
e aquela voz suave no seu ouvido dizia: hoje quem veio aqui para te ajudar sou eu. Aonde o pastor não entra, Deus não sai do quarto. Aonde o profeta não pode continuar, a presença de Deus ainda pode. Deus não é retirado do quarto depois que acaba o horário de visita. A visita vai embora, Deus continua no quarto. O CTI, ele tem previsão de visitas remarcadas. Deus não precisa mostrar cartão na porta do hospital. Ele entra dentro do CTI e ele permanece lá depois que a visita vai embora. O profeta sai, Deus continua no quarto. Eu tenho uma notícia para te entregar: Deus ainda está no meio da guerra, Deus ainda está no processo. A sentença é complicada, mas Deus ainda está no quarto. Oeba, Xandaianaia Sérria. Volta lá, Isaías. Isaías chega, irmãos, Ezequias ainda está chorando ainda. Quando Ezequias está chorando, Isaías chega e diz uma palavra maravilhosa: ouvi a sua oração. Deus ainda escuta, gente. Ouvi a tua oração. E depois ele falou assim: outra coisa, Isaías, eu não só ouvi não, eu vi você chorando. E eu voltei aqui para te dizer que eu vou te dar mais 15 anos de vida. Revogou a sentença, irmão. Gente, ninguém revoga uma sentença dessa, só Deus. Me apresenta o melhor médico mais famoso da região de Bom Jesus, que é capaz de revogar uma sentença dessa. Ninguém, não tem uma autoridade humana capaz de revogar uma sentença dessa, mas o Deus de Israel tem poder para revogar a sentença. Eu estou aqui, Isaías, para dizer, Ezequias, para dizer a você: eu vou te dar mais 15 anos de vida. Posso dizer uma coisa para os irmãos? É mais fácil acreditar em profecia ruim do que acreditar em profecia boa. Vou repetir para a igreja, porque eu sou assim também, não é só você não. A gente acredita muito mais fácil numa profecia ruim do que na profecia boa. Na profecia ruim, Fábio, morrerá e não viverá, põe a tua casa em ordem. Virou para o canto e disse: estou morto, vou chorar, vou tentar. Na profecia boa, Ezequias falou assim: qual é a prova que tu me dá de que eu vou viver mesmo? Isaías assim: o relógio de Acai está ali fora. Oh Jesus, você quer que o relógio adianta 10 graus? A profecia era tão boa, irmão, você não dá nem para acreditar. Mas eu tenho uma notícia para te entregar: pode acreditar que Deus ainda está no trono, gente. A profecia de morte pode ser verdade, mas quando ele dá sentença de vida também é verdade. Não é só profecia ruim, não, tem coisa boa para a tua vida também. Não é só luta não, irmão, tem portas abertas também. Não é só lágrima não, tem sorriso também. Não é só profecia difícil não, tem profecia de bênção também, de vitória também. Tem profeta de Deus ainda na terra. Deus ainda tem sentença de vitória. Aleluia. Eu preciso, Isaías, que o sol ele regrida 10 graus no relógio de Acais, só para mim saber se Deus realmente está comigo. Isaías falou: vou orar ao Senhor, Ezequias, o relógio vai regredir. Um relógio imenso, irmãos, medindo o horário pela sombra nos degraus. O relógio que o Fábio talvez usa no braço, ou que você usa aí, o Rolex, um relógio Cássio desse de última geração, você consegue fazer voltar no horário anti-horário, você consegue retroceder a hora, mas no relógio de cimento, feito de degrau, não dá para voltar no horário. Mas eu tenho uma notícia para te entregar: Deus não é diretor de Hollywood, mas Ele faz o tempo voltar. Deus não escreveu filme de cinema, mas Ele tem poder de fazer o tempo voltar atrás. Eu tenho uma notícia para te entregar: teu tempo não acabou, minha irmã.
Você ainda tem muita coisa para viver. Pastor, nunca mais eu vou ser feliz de novo. Vai sim, Deus vai fazer o tempo voltar. Pastor, eu não vou conseguir mais prosperar. Vai sim, irmã, o tempo vai voltar de novo. Na mão do pastor não volta, na mão do pregador não volta, na mão do cantor não volta, mas na mão de Deus, até o tempo Ele faz voltar atrás, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo está na mão dEle. Aleluia, Ele está dentro do tempo, o tempo adianta, volta. Deus é tão dono do tempo, que Ele está no passado, Ele está no presente. O futuro para nós nem aconteceu, Ele já está lá na frente, porque o tempo na mão dEle obedece a Ele. O tempo obedece a Ele. O tempo vai voltar na tua vida. Você vai voltar a sorrir de novo, vai voltar a abraçar Ele outra vez, vai voltar, aleluia, reunir a família em casa novamente, porque o tempo vai voltar, porque Deus está no controle. Vou te dar mais 15 anos, Ezequias. E outra coisa, Deus é preciso no que fala. Deus não é Deus de confusão, gente. Deus não é Deus, aleluia, de dúvidas. Profecia de Deus não traz confusão nenhuma. Deus, Ele fala de maneira exata. Tem gente que vai entregar profecia, irmãos, é um enrolo. Eu vi um negócio, não é quadrado nem redondo, não é escuro e nem claro. Eu vi uma porta assim esquisita, não sei para onde, não tem nada disso, irmão. Sabe o que Deus disse? Fala com Ezequiel daqui a 3 dias. Meu Deus do céu. Um homem que está, irmãos, quase em coma. Nem o hospital ousa dar alta para um homem desse. Deus chega e assina a alta de Ezequiel. Fala com ele que daqui a 3 dias não vai ter alta não. Daqui a 3 dias ele vai estar subindo no templo novamente. Daqui a 3 dias vai estar sentado no culto adorando. Porque quem está dando alta para ele não é o cirurgião, sou eu, o Senhor. Fala com ele que eu estou dando alta para ele. É impossível isso, pastor. É Deus quem está assinando a alta. E Ele é o médico dos médicos. É Ele quem está dando a alta. É Ele quem deu o prognóstico. É Ele que marcou a sentença. É Ele que revogou a sentença. Está tudo na mão dEle. Fala com ele, daqui a 3 dias ele volta. Se perguntar, como é que eu vou explicar? Pega uma pasta de figo, põe na ferida para não falar que não aconteceu nada, que vai ser curado. Olha bem para o pastor aqui, irmão. Desde onde pasta de figo cura uma chaga desse aí? Você pode até falar comigo que foi a receita do teu médico. Você pode até vir com conversa para o meu lado que foi a dipirona que tu tomou, foi o tratamento que tu fez. Pastor, foi a fisioterapia. Pois eu vim aqui como homem de Deus te dizer, foi nada disso, irmã, foi Deus na tua vida mesmo. Eu vou falar uma verdade com os irmãos por experiência própria. Estou pregando aqui nesse altar, nesse final de ano, porque Deus me livrou da morte. Deus me arrancou de um CTI. Pastor Fábio foi lá me visitar. Meu médico é bom, mas quem me tirou de dentro daquele hospital, Casa de Caridade de Carangola, foi a mão do Eterno e do Todo-Poderoso. Porque quem é capaz de revogar a sentença é só Deus, rapaz. Fica de pé comigo, por favor. Deus revoga a sentença. Gente, pensa num negócio poderoso, é oração. Pensa num negócio poderoso, é oração. Orecandaracianai. Meu Deus. Estou sentindo a presença de Deus na minha vida aqui nesse altar. Deus está revogando sentença na vida de pessoas que estão me ouvindo pregar. A mão do Senhor está operando milagres na vida de pessoas aqui essa noite. Eu tenho uma notícia para te entregar. Fica tranquilo que as coisas vão voltar ao normal. Porque alguém foi embora, mas Deus ficou. O Irabaixa derrece alai.
Eu estava lendo essa mensagem para pregar para vocês aqui. Eu me lembro de noites que eu passei naquela CTI, sem poder nem assistir a live do culto da igreja, mas eu senti a presença de Deus na minha vida dentro daquele hospital. Porque o profeta não pôde entrar, o pastor não pôde, mas a presença de Deus continuou no quarto. Eu vou terminar minha palavra orando por vocês essa noite, mas afirmando de novo: alguém foi embora, mas a presença de Deus ficou. Você não vai terminar o ano com depressão, você não vai terminar o ano morrendo de chorar, não, porque a presença de Deus ficou. E aonde a presença de Deus fica, a enfermidade não vai subsistir. A presença de Deus não cabe dentro do quarto com doença, irmãos. Presença de Deus não cabe dentro do quarto com espírito de morte. Presença de Deus não cabe dentro do quarto, divide quarto com depressão, não. Se tentar colocar a presença de Deus e depressão junto, não vai dar certo, porque a presença de Deus, ela domina o ambiente. Aonde a presença de Deus está, a depressão tem que se retirar, a enfermidade tem que ir embora, a doença tem que sair, o espírito de morte tem que ir embora, porque a presença de Deus não divide o mesmo ambiente com esse tipo de situação. E eu tenho uma notícia: a presença de Deus ainda está na tua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam: